Amigos, quem manda no Brasil não é o PT. Quem manda no Brasil é o STF, mais especificamente Alexandre de Moraes, o ditador de toga. Para quem pensa que o PT manda no Brasil, meus amigos, o PT é apenas um lacaio do STF. Separei um vídeo aqui onde o Geoffrey Chikine, o advogado que no Conselho de Ética e Parlamento esboçou toda a sua angústia, a minha angústia dessa arbitrariedade que vem acontecendo no Brasil, principalmente os nossos prisioneiros, beleza? Bora ver a fala dele aqui, depois a fala do Nicolas Ferreira e depois tiramos a nossa própria conclusão. Sem mais delongas, deixa o like, se inscreva no canal, clique no botão hypar e bora para o vídeo. É com pesar que declaro a derrota da democracia neste momento aqui na Câmara dos Deputados. Felipe G. Martins acaba de ser condenado na Suprema Corte desse país, provadamente inocente, com uma decisão sádica que utiliza provas que declaram e demonstram a inocência contra ele para declarar a culpa. Felipe Martins foi condenado por discurso de ódio. Felipe Martins acaba de ser condenado na Suprema Corte por discurso de ódio. E a prova, deputado Marcel, da Uber que nós da defesa trouxemos, olha o que nós estamos vivendo nesse país, a prova da Uber que nós trouxemos ao processo, que demonstra que ele não estava na reunião, essa prova é utilizada para condenar, dizendo que prova que ele estava na reunião. Provas sendo distorcidas a condenar. Então eu só quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, que o que esses deputados, e isso é exercício da defesa, que esses deputados fizeram naquela data foi representar o sentimento de milhões de brasileiros que não enxergam mais no sistema de justiça a justiça. Essa casa se tornou a justiça do povo brasileiro. O povo enxerga nessa casa a única e a última possibilidade de resgatar a justiça. Quando não há mais como resgatar a justiça por meio do Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário é injusto, o povo vê nos seus representantes a única esperança e expectativa de resgatar a justiça e combater a injustiça. Esses deputados aqui que estão sendo acusados, eles representaram naquele dia o sentimento de todos os brasileiros de que só o poder legislativo é que pode resgatar o que ainda resta de justiça nesse país. Então é com pesar que eu digo que retirar dos deputados o poder de representação é enterrar e assassinar por definitivo a democracia. A única coisa que resta ao povo brasileiro é ser ouvido. E esses deputados estão aqui sendo a voz dos brasileiros. Retirar a voz dos brasileiros é retirar tudo do povo. Retirar a possibilidade desses deputados serem a voz dos brasileiros é o assassinato da democracia e é literalmente entregar a chave do Brasil às mãos de uma tirania que se instalou e que nem mais a advocacia tem coragem de enfrentar. Hoje os advogados não têm mais coragem de colocar uma beca na tribuna porque têm medo de serem perseguidos. Nós estamos agora no fundo do poço. Advogados não têm mais coragem de representar seus constituintes, deputados não podem mais representar seus constituintes, senadores não têm mais coragem de representar seus constituintes. O povo não tem mais representatividade. E quem ousa se levantar contra esse governo tirano que se instalou, é colocado uma corda no pescoço. Então, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade de dizer e digo a vossa excelência, como presidente dessa comissão, a sua missão primeira é proteger esses parlamentares. Enquanto presidente dessa casa, a sua missão primeira é dar guarida para que os seus pares possam representar o povo. Se esses deputados forem punidos por representarem o desejo da população, de fato, nós somos uma ditadura constituída.
que essa casa utilize esse processo disciplinar a exemplo aos outros poderes, que os parlamentares não jogarão a toalha e serão o escudo da população contra a tirania que quer se instalar. Senhor presidente, eu te faço a seguinte pergunta, meus camaradas patriotas aqui. Alguém tem dúvida que estamos no fundo do poço? Assim como o Chiquini acabou de dizer aqui, advogados têm medo de defender parlamentares patriotas. Advogados hoje têm medo de defender a justiça, porque sabe que o judiciário brasileiro está corrompido. Infelizmente, bora ver a fala aqui do Nicolas Ferreira, como foi prometido na capa do vídeo. Bora ver. Fala pessoal, acaba de ser aprovado o PL da dosimetria, que vai reduzir a dor de diversas famílias que foram condenadas injustamente pelo dia 8 de janeiro, com penas desproporcionais, penas de 17, 12, 10 anos, muitos ali por dano ao patrimônio, que não deveria passar de 1 ano, mas estão já presos há 3 anos, e muitos que literalmente são inocentes. Então, hoje é um passo dado para um alívio, né, para essas pessoas que vão poder ter o seu pai, sua mãe dentro de casa, poder levá-lo na igreja, poder levar o seu filho ali na escola, enfim, dormir em casa. Coisas que são no nosso dia a dia, que muitas vezes passam despercebido, mas são muito preciosas para nós. Então, hoje, inclusive, eu tive uma reunião com diversos familiares de presos que estão aqui em Minas Gerais e recebi, assim, relatos, juro, extremamente tristes de pessoas que estão a ponto de suicidar, pessoas que estão num presídio, que, enfim, não tem uma mínima condição nem de alimentação, filhos que estão regredindo na escola, filhos autistas que sentem a falta da mãe e não tem como explicar, pessoas que estão, de fato, sendo presas após a missa. Isso aconteceu aqui em Minas Gerais. Então, eu conversei com essas pessoas e esses familiares agradeceram por nós estarmos lutando pelo possível, já que a gente sabe que a anistia vai ser uma luta contínua, já que a gente sabe que o sistema que a gente está vivendo é extremamente difícil com que a justiça prevaleça, porque nós, infelizmente, não temos os meios de ação para isso. Nós não temos um Alexandre de Moraes, não temos a maioria do STF e muito menos da mídia, então a gente precisa continuar lutando. Então, agora segue para a sanção do Lula, e se o Lula vetar, eu deixo aqui com todas as letras que a gente tem maioria e maturidade na Câmara para poder derrubar esse veto do Lula, porque eu não tenho dúvidas que a justiça tem pressa e as pessoas precisam receber a liberdade que foi retirada de forma tão injusta. Não tenho dúvidas que a mídia e a esquerda tentam desumanizar essas pessoas, mas essas pessoas têm nome, essas pessoas têm rosto, essas pessoas têm sentimentos, e eu não tenho dúvidas que será de grande alívio essas pessoas em casa. Então nós vamos lutar para que isso ocorra, se Deus quiser, o mais breve possível, e se Deus quiser, no futuro aí próximo, a gente consiga aprovar a anistia para todos. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Cara, eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, cara, eu acho que a justiça, ela pode demorar, mas ela chega. E quando a justiça de verdade chega, ela chega com a mão pesada. Isso aconteceu com todos os ditadores do mundo. Todos os ditadores do mundo, quando a justiça de verdade chegou, a mão pesou e a gente sabe o que aconteceu com eles. Não podemos desistir. Nós, cidadãos comuns, o único meio de tentar reverter essa situação é através do voto, convencendo os nossos próximos, seus amigos, familiares, pessoas dentro de casa, a votar corretamente aqueles que vão defender a nossa, de verdade, democracia. Faço da palavra do Nicolas Ferreira aqui as minhas, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like, se inscreva no canal mais patriota do Brasil. Um abraço, valeu, fui.